Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o plano de ensino da disciplina Projeto e Análise de Algoritmo que nós vamos ofertar na modalidade remota, né, nesse período emergencial que a universidade estabeleceu. Então, por conta do período emergencial, a nossa disciplina, que tem uma carga horária de 60 horas, foi dividida em formato assíncrono e síncrono. O formato assíncrono terá 44 horas e será utilizado para o nosso conteúdo de aula, então as aulas serão gravadas, e também para as atividades, né? Todas as atividades que eu pedi que vocês façam, vocês vão fazer e postar na data determinada. Já os encontros síncronos, nós vamos utilizar ao final de cada módulo 2 horas, ou seja, 1 hora, né? Uma aula, quer dizer, para reunirmos, provavelmente no Google Meet, para tirar dúvidas. Tá? Então, os encontros síncronos serão exclusivamente para isso, tirar dúvidas sobre o módulo que estamos realizando. A ementa da disciplina continua a mesma, não mudou, era a mesma da modalidade presencial, assim como o objetivo, tá? Continua sendo o mesmo. Os requisitos também, o aluno deve ter conhecimento prévio de algoritmo de programação e também de fundamentos da matemática elementar. O conteúdo programático continua as 8 unidades, noções assintóticas, algoritmos recursivos, algoritmo de ordenação, estrutura de dados, algoritmos de grafos, técnicas de projeto de algoritmos, casamento de cadeias e os problemas NP completo. Recurso didático mudou um pouquinho, porque nós vamos ter agora videoaulas. O livro, o texto continua o mesmo, Introdução a Algoritmos, do Formen. As notas de aula, que nós vamos postar no SIGA, assim como os links das videoaulas, listas de exercício e atividade prática. A metodologia mudou um pouco, né? Por conta do período emergencial, período letivo emergencial, nós não vamos ter o dispositivo da prova, né? Na modalidade presencial, como vocês sabem, nós sempre fazíamos 3 provas nessa disciplina. Agora nós não vamos mais ter isso. Então, a avaliação será realizada a partir das listas de exercício, contemplando 50% da nota total, e também da construção dos programas de computadores referentes às atividades práticas, que também vão valer os outros 50% da nota total. Então, a média é calculada a partir da soma de todas as listas, né? Dividido pela quantidade de listas, mais a soma de todos os trabalhos práticos, dividido pela quantidade de trabalhos práticos. E isso multiplicado por meio, você terá a sua média final. Dada a média, você estará aprovado se obter nota superior ou igual a 5. Né? De 5 a 6,9 é regular, 7 a 8,9 bom, 9 a 10 excelente. Então, diferente do que era a modalidade presencial, que as atividades práticas eram consideradas mais como uma espécie de pontuação extra, agora, nessa disciplina que vai ocorrer de forma remota, as atividades práticas vão valer 50% da nota. Como nós não vamos mais ter prova, também a cada aula nós vamos ter uma lista, né? Essa lista, ela aqui vai ser a lista de exercício, lá nós vamos ter as questões de resolução, que eu vou considerar a lista de exercício, e as questões de atividade prática. Então, toda vez que uma questão, né, se eu pedir para você que você desenvolva algum programa, plote um gráfico ou faça uma análise sobre isso, isto aí será considerado como uma atividade prática. Tudo bem? Então, no nosso cronograma aqui eu coloco aula a aula, o conteúdo que nós vamos ver, o tipo da aula, se é síncrona ou assíncrona, e a data. Bom, toda vez que a aula for do tipo assíncrona, então a data que está aqui refere-se à data de postagem. Tá? Então, por exemplo, na aula 1, eu estou dizendo que dia 6/10 eu vou postar a aula. Agora, quando a atividade for assíncrona, por exemplo, a aula 4, entrega de trabalhos, é uma atividade assíncrona. A data é dia 15/10. O que significa? Que você tem até esta data, dia 15/10, para entregar a lista de exercício e a atividade prática da unidade 1.
até as 23h59 do dia 15/10, tá? É desta forma que você tem que entender essa data das aulas que forem entrega de trabalhos. Nas aulas que forem do tipo síncrona, como essa aula 3 aqui, aula para esclarecimento de dúvidas, a data refere-se à data que nós vamos nos encontrar numa plataforma, por exemplo, o Google Meet, e aqui tem um horário, de 10 às 12, é o horário que nós vamos estar lá, né, tirando possíveis dúvidas, tá? Uma aula exclusiva para isso. Então é desta forma que vocês devem ler e interpretar esse plano de ensino que está aí no SIGA, tá? Então eu coloco aula a aula, a primeira aula começando, deixa eu só voltar aqui, dia 6/10, e nós vamos finalizar a disciplina no dia 19 de janeiro, na aula 35, finalizando com a entrega dos trabalhos da unidade 8, a nossa última unidade, ok? Então, a bibliografia continua a mesma, né? Introdução ao algoritmo do CORM, e tem as bibliografias complementares que vocês, porventura, podem estar utilizando aí para os estudos de vocês. Então, esse é o plano de ensino, essas foram as mudanças. No dia 6/10, lá no SIGA, eu posto o link para a aula 1, ok? Até lá!